Olá, esta é a TV Mundo Maior, emissora da Fundação Espírita André Luiz, transmitindo para todo o Brasil através das parabólicas com receptor digital ou Anadigi. São mais de 6 milhões de antenas nesse país de dimensões continentais. Também transmitimos para mais de 5 cidades através de TV aberta e algumas tantas em TV fechada. E você também pode nos acompanhar através da grande rede www.tvmundomaior.com.br. E este é o Mundo Maior em Debate, que no programa de hoje trata do tema O que vem depois da morte. E esse programa só pode ser feito com a sua ajuda. É um programa ao vivo, assim contamos com a sua participação, enviando sua pergunta, fazendo suas considerações sobre o tema para debate@tvmundomaior.com.br. Você também pode participar ao vivo, ligando e falando aqui conosco, os nossos convidados, no 0 Operadora 11 20 86 43 79 ou pela grande rede social, o facebook.com/TV Mundo Maior. Nós sempre pensamos que sabemos tudo sobre um tema. Hoje nós estamos falando de o que vem depois da morte, mas nós sempre nos surpreendemos também que ainda temos muito a aprender sobre esse tema e é isso que a gente vai conversar nessa noite gostosa de vida após a vida, o que vem depois da morte. E para analisarmos esse assunto, recebemos as presenças de Sônia Teodoro, estudiosa de filosofia, fundadora do Centro de Estudos Filosóficos Espíritas e apresentadora do Filosofando aqui na TV Mundo Maior. Boa noite, Sônia. Boa noite, André. Como está? Graças a Deus. Vamos conversar sobre vida após a vida? Sim, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Muito Recebemos obrigada. também o nosso irmão, Robson de Souza, biólogo de formação, presidente do Ativistas da Paz pela Vida e palestrante espírita do estado do Rio de Janeiro. Boa noite, Robson. Boa noite, André. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Dois amigos, craques de futebol, jogadores apaixonados que nunca negavam o convite para uma partidinha. Estavam levando um papo existencial. Para eles, a vida depois da morte era uma certeza, mas tinha uma dúvida. Afinal, existe futebol no mundo espiritual? Diante de dúvida tão atroz, fizeram entre si um pacto. Aquele que ganhasse primeiramente um paletó de madeira, viria mais tarde visitar o amigo que ficou para dizer se existia futebol no além. Anos mais tarde, um deles foi dessa para melhor. Passados alguns dias, aquele que ficou se encontrava em sono tranquilo, quando sentiu que lhe puxavam os pés. Acordou e, para sua surpresa ou espanto, lá estava o espírito do amigo de peladas. E esse se manifestou dizendo: "Aí, compadre, lembra que fizemos um acordo? Pois bem, traga uma boa e uma má notícia. Qual você quer primeiro?" Assustado, mas curioso, o amigo de carne pediu ao amigo espiritual que lhe dissesse primeiro a boa notícia. E o outro disse: "A boa notícia é que tem futebol no mundo espiritual." Um pouco menos assustado e até feliz com a revelação, o homem perguntou: "E a má notícia, qual é?" De pronto, o espírito respondeu: "Bem, estamos na final de um importante campeonato e você está escalado para o próximo jogo." Uma alegria enorme recebê-los aqui nos nossos estúdios. Obrigado por aceitarem nossos convites. E a gente sempre começa apresentando para os nossos telespectadores, os internautas, os nossos convidados e de que forma que vocês chegaram na doutrina dos espíritos. Sônia, de que forma que você chegou? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, aos telespectadores também. Bem, eu comecei desde muito criança. Meu pai era espírita e nós discutíamos muito o espiritismo quando eu era criança, com as minhas irmãs, com toda a família. E, paulatinamente, nós fomos nos interessando cada vez mais. Eu fui me interessando particularmente. E, com o passar do tempo, eu fui estudando mais aprofundadamente a doutrina espírita, até que fui estudar na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E, posteriormente, no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, eu comecei com atividades ligadas à doutrina. Enfim, é isso. Maravilha. E você, Robson, como é que chegou na doutrina dos espíritos? Como eu cheguei, eu não sei, mas ela chegou primeiro em mim. Eu sempre brinco com as pessoas quando me perguntam sobre esse assunto. Foi bem interessante, realmente. Eu já tinha comigo de forma latente, intuitiva, alguns conceitos da doutrina espírita, meio sem saber, que existia algo semelhante que tratava dos assuntos. Eu não admitia a questão da
de não ter uma vida após essa vida. Eu não conseguia compreender dessa forma. E eu cheguei na doutrina espírita uma vez, foi bem inusitado isso, eu soltei de um ponto de ônibus que não era habitual meu e vi na minha frente uma banca do livro espírita, no meu bairro. Eu me aproximei, fui levado ali por uma questão até de curiosidade e vi algumas obras e vi lá obras de Chico Xavier e vi também um cartaz, recebi um cartaz que falava sobre os princípios da doutrina espírita. Eu peguei aqueles princípios, comecei a ler, falei, é isso que eu quero para a minha vida. Fui para casa lendo e no outro dia eu procurei conhecer alguém que fosse espírita, que me levasse a alguma casa espírita. 2 pessoas se apresentaram para me levar. Foram até a casa, me levaram e nunca mais apareceram na casa. Olha só, hein? Que coisa, E estou até hoje. Muito bem. Isso aos 20 anos, mais ou menos, de idade. Muito bem. E você que nos der a gratidão, a presença sua no nosso programa, mandando e-mail para debate@tvmundomaior.com.br, melhor dizendo, ou participando ao vivo no 0 operadora 20 86 43 79, concorrerá a prêmios aqui. Os prêmios dessa noite, vamos lá, Fernando? Copos e camisetas do Compartilhe o Bem, uma necessaire do Clube Amigos da Boa Nova, caderno, caneta e ecobag da TV Mundo Maior, um livro Panelinha de Orações, mais Minha Vida de Cachorro, mais Tininha, a Gotinha d'Água em defesa do meio ambiente. Já estamos recebendo aqui alguns e-mails, daqui a pouco nós vamos lê-los. Sônia, você estuda filosofia, apresenta filosofando aqui na TV Mundo Maior, Sim. né? E este é um tema que, se nós buscarmos, né, nas escolas filosóficas mais antigas, Platão, Sócrates e Aristóteles, para eles a vida após a vida era uma certeza absoluta, né? Mas, mais recentemente, nós temos o niilismo, né? Aquele grupo que nasceu a partir de Nietzsche, outros tantos, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, professaram, trabalharam o niilismo, que não se acredita em nada além da matéria, né? A filosofia teria retrocedido? Então, André, o que nós poderíamos dizer é que não chegou a retroceder, mas tomou outros caminhos. Se nós estudarmos um pouquinho mais aprofundadamente a filosofia socrática, por exemplo, Sócrates admitia, sim, a vida após a morte, não de forma ostensiva, mas muito mais em termos de conceito da imortalidade da alma. E tanto assim como Sócrates nada escreveu, quem escreveu por ele foi Platão. Há um livro bastante interessante chamado Fédon, é um diálogo, faz parte dos diálogos platônicos. E esse livro, Fédon, ou deste livro, Fédon, foi que Kardec extraiu aqueles itens que estão elencados no Evangelho segundo o Espiritismo, que fez com que o codificador chamasse Sócrates e Platão como precursores do cristianismo e do espiritismo. Então, ali existem conceitos muito claros, muito óbvios, que ambos, tanto Sócrates quanto Platão, acreditavam nessa imortalidade da alma. Alma, em filosofia, é razão, né? Então, não é como nós a concebemos, como sendo espírito, né? Aristóteles não tanto, não é? O foco dele era um pouco mais material, um pouco mais ligado às ciências. Mas quando nós dizemos que a filosofia atual tomou outro rumo, ela tomou outro rumo ou outros rumos. As escolas existencialistas começaram a surgir no final do século XVIII, adentrar o século XIX e o século XX, principalmente. Os principais expoentes dessas escolas foram Kierkegaard, lá na Dinamarca, depois Schopenhauer, finalmente Nietzsche, na Alemanha, Friedrich Nietzsche. É o mais conhecido. Que é o mais conhecido. Existe até uma escola na USP, é uma escola específica dos estudos sobre Nietzsche, né, da filosofia nietzschiana. Sim. E na França, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que era o seu grande amor. Não é? Mas eu fico analisando da seguinte maneira, André, porque nós somos muitas vezes produto da história, dos acontecimentos, da vida, né? Das situações, das culturas. Então, analisando um pouquinho assim a vida de cada um, e principalmente a vida de Jean-Paul Sartre, ele vivenciou de forma muito contundente a invasão da França durante a Segunda Guerra Mundial.
Então, eu fico pensando o seguinte, lógico que o filósofo não pode ser apenas um produto do meio, mas ele também se deixa influenciar pelo meio, né? Sem dúvida nenhuma que esse materialismo, esse niilismo pode surgir de uma forma mais contundente em função das experiências que eles tiveram, né? Mas eu atribuo a responsabilidade maior desse niilismo e desse materialismo à Igreja Católica, principalmente no período medieval. Então, eu poderia dizer que esses pensadores são o efeito e não a causa. Sim. Sim, era preciso que se rompesse daquilo tudo, né? E não foi ao acaso que no centro disso tudo nasce a doutrina dos espíritos. Exato, né? E justamente aonde? Na França. E justamente na França. Né? Robson, você é biólogo de formação, né? Do ponto de vista biológico, a composição química e fisiológica dos seres terrenos é sempre muito parecida. É carbono, é fósforo, enfim. O que nos palavrinha parou aqui. O que nos diferencia, muito obrigado, me socorreram aqui, dos outros seres é a estrutura do pensamento, do sentimento, das emoções. A grosso modo, o trabalho do biólogo termina no evento biológico chamado morte. Em algum momento na nossa história terrena, você acredita que o biólogo terá condições de estudar sobre a vida após a vida? André, você me fez uma revelação agora que eu fiquei triste, né? Em falar que o biólogo ele encerra o seu trabalho com a morte do corpo físico. Embora seja uma realidade que a biologia, na verdade, o que é biologia? Bio, vida, logia, estudo. Portanto, é o estudo da vida. É claro que é um estudo da vida baseado no que ele consegue enxergar, em fatos, né? A ciência, como um todo, e a biologia não foge à regra, ela tem um objetivo, né, de conceito. A doutrina espírita, no campo das religiões, tem outro conceito. A religião estuda os fenômenos, as leis universais, ou leis naturais. E a ciência estuda as leis materiais. Mas, para isso, você não precisa ser um materialista para estudar as leis da matéria. Você pode ser um espiritualista estudando a lei da matéria. Então, o biólogo ele tem um papel importantíssimo nesse trabalho com a visão espiritualista sobre a matéria. Portanto, cada uma tem o seu papel primordial, mas se complementam. Muito bem. Nós já temos uma ligação, nosso irmão Jorge Maganin, que é de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Boa noite, Jorge. Boa noite, André. Tudo bem? Tudo bom, querido? E você? Tudo legal, muito legal. Você nos acompanha de que forma, Jorge? Olha, eu tô assistindo pelo iPad aqui. Pela internet. Muito bem. Pela internet no iPad. Pode fazer sua pergunta, querido. É o seguinte, André. Qual é a opinião no mundo espiritual dos espíritos desencarnados sobre o processo de cremação do corpo após a morte? Qual é a opinião do mundo espiritual sobre o processo de cremação? É isso? Isso. Muito bem, querido. Sobre o processo de cremação, exatamente. O que o mundo espiritual, o que os espíritos dizem, a opinião deles, se eles aceitam, se é uma coisa assim que prejudica. Isso é uma coisa que me põe um ponto de interrogação. Sim. Isso aí eu já ouvi de tudo, que pode depois de 72 horas, até ouvi que o próprio período foi recomendado por Emmanuel, tem gente que diz que desagrega o perispírito, depois complica para juntar, enfim. E vocês, o que vocês acham disso tudo? Eu acho interessante porque essa é a dúvida de muita gente, né, André? Então, o que fazer, cremar ou não, né? A recomendação que o próprio Emmanuel diz é que se espere pelo menos alguns dias, né? Um dia, dois dias, para que haja o total desligamento do espírito e para que o espírito não sinta reflexos ou ressonância do que está ocorrendo com o corpo, né? E possa se desligar um pouco mais livremente. Então, se for o caso, seria interessante esperar realmente, né? Às 72 horas. Me parece que a lei hoje, inclusive, obriga que se espere pelo menos às 72 horas. Você pode até fazer a cerimônia no dia subsequente, mas a cremação só se dará depois de 72 horas. Isso, esperar um pouco mais, né? Olha, nós estamos recebendo alguns e-mails aqui. Nós recebemos o e-mail de
e ele não falou o nome dele, tá só o e-mail, crenoan@gmail. Muito obrigado. Também não falou de onde ele está nos acompanhando. Cláudia Pereira, de Catalão, Goiás. Maria Emília Soares, de Jundiaí, São Paulo. Samuel Armando, de Bom Jesus dos Perdões. Tem mais um aqui. Rafael dos Santos, Rio Claro, São Paulo. E o do João Foz Neto. Ele diz aqui: olá, meu nome é João e gostaria de saber, depois que morremos, quanto tempo, em média, passamos a viver no plano espiritual antes de podermos reencarnar novamente? E quantas encarnações, em média, acontecem, né? Alguém trouxe baralho cigano, tarô, para a gente fazer aqui um... Robson. É uma pergunta que não existe uma resposta, né, para toda ela, e é muito variável essa questão. O tempo de cada um no plano espiritual, ele vai depender muito da vida que aquela pessoa tinha, né, a sua forma de viver, a forma de enxergar o mundo. Isso varia muito, não tem como você determinar 1 ano, 2 anos, 5 anos. Temos estudos e relatos de espíritos conceituados como Emmanuel, que tem pessoas que vivem 200 anos no plano espiritual e nem sequer dá conta, né? Outros com um dia, como o próprio Bezerra de Menezes, questão de horas, veio deu comunicação numa reunião mediúnica. Então isso aí varia muito do espírito, da sua condição evolutiva e conhecimento da imortalidade. Sim. O que importa é que vida é sempre vida, né? Nós estamos na vida e continuaremos nela. É muito curioso que às vezes a gente acha que ao mudarmos para o plano espiritual, vamos ganhar asinhas, o conhecimento virá. Não, nós seremos lá exatamente o que somos aqui, né? E esse conhecimento racional que a doutrina dos Espíritos nos traz é que precisa ser levado para outras pessoas do mundo. Você vê, ontem nós vivemos um momento tão triste, né? Tão triste na nossa história, nós não podemos deixar de falar disso, que é fruto de uma fé embrutecida, né, de uma fé que não cabe mais nos tempos atuais, né? Gente, por favor, ontem eu escutei uma coisa tão triste. Nossa, esses desgraçados desses muçulmanos. Não, por favor. A imensa maioria dos muçulmanos são homens e mulheres de bem, trabalhadores da paz, seguidores da sua religiosidade, pacifistas, né? É uma pequena parcela. Nós não podemos nos esquecer que isso que muitos deles estão fazendo, nós cristãos fizemos lá no passado, né? O que foram as cruzadas, né? O que foram os cavaleiros templários, né? A doutrina dos espíritos explicando que depois da vida você não vai encontrar 70 virgens e Mohammed, vai ajudar a acabar com isso, não vai, Sônia? Eu acredito que sim, porque veja só, o espiritismo é uma doutrina racional, não é? Nós aprendemos com ela que os fatos que nos cercam necessariamente têm uma causa. Se essa causa não está agora no presente, só pode estar no passado. Agora, é muito interessante nós analisarmos a questão do Estado Islâmico sob o ponto de vista do norteamento de conduta deles. Eles seguem determinadas diretrizes estabelecidas pelo Alcorão, mas lidas ou relidas de uma outra maneira. Eles se colocam como sendo aqueles que estão vivendo o apocalipse islâmico. Então, eles são os anjos que estão extirpando do mundo o Ocidente que não deu certo, o Ocidente que causa guerras, corrupção, capitalismo e toda a sorte de desgraças, de enfermidades, enfim. E eles estão fazendo uma espécie de uma higienização no mundo. Eles são os anjos da morte. Então, né? Estão indo embora. É uma ótima forma de higienizar o mundo. Então, eles captam esse público justamente entre os jovens. O jovem que é muito frágil, vamos dizer assim, nesse sentido de ficar acreditando nessas coisas, né? Jovens, meninos e meninas, né? Então, e as jovens são direcionadas para que possam gerar essa nova civilização que seria a civilização do bem, né, segundo as ideias que eles trazem consigo. Sem dúvida nenhuma que, se tivessem a chave que o Espiritismo oferece, de forma nenhuma isso estaria crescendo tanto, né? Não só o Oriente Médio, mas a própria Europa, né, André? Sim, pois não, Robson.
Fazer uma lembrança muito importante para nós. O planeta Terra, ele ainda comporta encarnações de espíritos que estão vindo por poucas vezes da Terra, né? Veio de mundos mais primitivos que a Terra. Porém, a Terra passa por um momento de transição onde não mais será possível reencarnar espíritos dessa natureza. Então, eles já estão sendo convidados a se retirar do orbe terrestre. Só que antes disso, eles querem dar ainda a última cartada deles, né, para tentar emplacar o mal que eles trazem na sua origem da ignorância. Estão fazendo isso hoje. São intrigantes, como diz o Livro dos Espíritos, né? Audaciosos e intrigantes. Estão tentando todas as formas manter uma marca que não terá como se sustentar por muito tempo. Sim. Né? Temos que sim que lamentar por essa situação toda, mas acreditar no porvir. Isso vai passar. É um momento transitório. Inclusive aqueles que sofrem as consequências desses atos também de alguma forma estão meio que resgatando também pendências dessa mesma natureza. Sim, a justiça divina está atuando. Exatamente. Os papéis se invertem em alguns momentos. Então, a doutrina espírita é muito maravilhosa nesse aspecto. E você me deu a oportunidade de fazer o merchan, né? Ele falou a questão 932. Por que que no mundo o mal sobrepuja o bem? E a resposta dos espíritos superiores, porque os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, preponderarão. É isso que nós estamos tentando fazer aqui, fazer o bem. Aliás, não estamos tentando, estamos fazendo. E graças a um grupo de amigos, de pessoas que acreditam que essa mensagem precisa chegar ao maior número de mentes e corações, é que nós conseguimos fazer a TV Mundo Maior, a Rede Boa Nova de Rádio, Editora e Distribuidora Mundo Maior Filmes, Uniespírito, 0800 12 18 38. Você pode se associar ao clube e ajudar a levar essa mensagem para o maior número de pessoas. E nós temos uma pergunta da nossa plateia iluminada aqui. Boa noite. Boa noite. Minha pergunta é para a Sônia. Seu nome, por favor. Adriana. Adriana, daqui de Guarulhos, né, Adriana? Isso. Pois não, Adriana. Sônia, houve um tempo na nossa história que a filosofia atendia a teologia. Então, os interesses da filosofia estavam meio que voltados para os interesses da igreja. Atualmente, o que os filósofos na atualidade têm libertado consciências do esclarecimento espírita? Eu aproveito e coloco mais um temperinho aí. A gente falou na primeira, né, sobre a escola de Platão, de Sócrates e Aristóteles e do niilismo. Hoje você diria, complementando ali, que a maior parte dos filósofos tendem para acreditar na vida após a morte ou ainda estão nessa escola? Não, eu acredito que não, André. Sabe por quê? Porque as escolas existencialistas, que são muitas, elas são muito dominadoras, principalmente na Europa. Nós temos um pensador francês, quer dizer, a França tem? Sim, sim. Chamado Luc Ferry. Ele e André Comte-Sponville pensam o seguinte, eles são existencialistas ateus, né? Então, eles pensam o seguinte, Deus morreu, ponto final, e agora? Então, agora nós vamos criar um novo humanismo. Esse humanismo valorizará não somente o ser humano como um todo, mas a família. Então, nós vamos exercitar, a partir desse instante, a boa convivência entre as pessoas, entre a família e só. Então, você veja só, de uma certa forma, não deixa de ser positivo, porque eles estão preconizando um novo humanismo. Sim. Mas eu pergunto, será que a longo prazo isso não criaria um individualismo mais fechado, além daquele que nós temos hoje? Né? É um risco, né? Então, indo ao encontro da dúvida como é o nome Adriana. da nossa querida Adriana, veja só, a filosofia nunca pertenceu à teologia, né? A filosofia ela sempre foi livre. Quando começa a Idade Média, com Santo Agostinho e depois São Tomás de Aquino, eles se apropriam de determinadas ideias, o primeiro de Platão, o segundo de Aristóteles, para construir a teologia católica como nós conhecemos hoje. Então, houve uma apropriação, eu diria que até uma apropriação indébita, dos conceitos estabelecidos por Platão e Aristóteles pela Igreja. Então, hoje a gente poderia dizer, chama-se, né, de filosofia cristã. Mas a filosofia cristã não traz nada da mensagem de Jesus, ela traz dos conceitos estabelecidos por esses pensadores. Então, nesse sentido, a gente vê, por exemplo, o clero hoje, tanto aqui no Brasil quanto fora, estuda filosofia.
mas estuda nesta toada o pensamento de Agostinho e principalmente Tomás de Aquino, certo? Recentemente saiu uma pesquisa, a chamada geração Y, né? Eles estão fora do ambiente religioso, né? É curioso, crescem os protestantes, crescem os espíritas, mas cresce muito mais aqueles que são sem religião, né? E às vezes as pessoas se preocupam com isso, quer dizer que os jovens não terão nenhuma preocupação espiritual, não. Eles estão em busca, penso eu, e aí vocês me corrijam se acharem que eu estou errado, eu acho que eles estão em dúvida de algo que dê uma melhor significação de vida para eles, não tão dogmática, não tão ritualística, mas que vão aos anseios deles, que os aceitem como eles são, né? Porque as religiões até agora discriminaram bastante, fez-se muita bobagem em nome de Deus. Eu acredito até que o próprio fenômeno da reencarnação fez com que algumas dessas criaturas, ao reencarnar, falassem, dessa vez eu não quero saber de religião, porque fizeram muita bobagem comigo, ou eu fiz muita bobagem por acreditar em maus religiosos. Vocês não acreditam que essa é uma das possibilidades? Uma das explicações para isso? Sem dúvida nenhuma. Faz favor. André, essas crianças de hoje, essa nova geração, elas não aceitam mais receita pronta para nada. Elas querem participar, elas querem contribuir. Então, como um todo, a questão da religião também passa por aí. Essa geração ela indaga mesmo e ela traz uma bagagem consigo, né? E nós, adultos, temos que estar preparados para isso, para entender esse anseio, como você diz, ela quer algo consistente, algo que impacte, né? Então nós temos que ter conceitos novos para ideias, né? Ações que já existem há bastante tempo. Elas querem isso, querem conceituar, querem debater, querem discutir, não aceitam imposições. Eu tenho 3 filhos, né? E a minha filha de 7 anos, ela fala que ela só atende porque eu estou pedindo. Tem coisa que ela fala, a pessoa pede, eu vou fazer, mas não concordo. Eu falo, interessante, 7 anos de idade. Então, eles são assim, as crianças de hoje estão nesse ritmo. Muito bem, temos mais uma ligação da nossa irmã Maria Andrade, de São Paulo, capital. É isso, Maria? Isso. Você está nos acompanhando de que forma, Maria? Eu estou acompanhando pela internet. Pela internet. Mundo Maior na internet. Muito bom. Faça a sua pergunta, querida. É uma alegria recebê-la. Faça a sua pergunta. Não, é o seguinte. Eu recebi, há uns tempos atrás, pelo Spirit Book, um e-mail dizendo que quando a pessoa passa por uma autópsia, algumas pessoas sentem dores quando está cortando ou serrando, que se eles soubessem lá, eles anestesiavam o corpo para fazer uma autópsia. Então eu queria saber se isso é verdadeiro. Muito bem. Será que isso é verdadeiro? Me corrija se é uma bobagem da minha cabeça. É aquela história, né? Alguém vai contando para alguém, conta para alguém, chegou para mim. Eu não estava lá, mas disseram que Sócrates, quando bebeu a cicuta, diz que um dos seus seguidores perguntou, mestre, o que você quer que faça com o seu corpo? Ele falou assim, o que vocês quiserem fazer, faça, porque Sócrates não estará mais aí. Isso, exatamente. Indo ao encontro da pergunta aqui. Então, você vai ao encontro desse pensamento, né? Ou seja, quanto maior o nosso apego, maior as sensações, mais vibrantes elas serão quando nós estivermos no processo do desencarno. O que quer dizer essa expressão? Desencarnar, deixar a carne. Então, quando a gente deixa a carne, é para deixar mesmo. Agora, de que jeito que a gente começa esse exercício? A partir da nossa própria existência. A nossa própria vida, ela tem que ser um exemplo de desapego. Se nós somos apegados a pessoas e a coisas, sem dúvida nenhuma que quando nós falecermos, quando o corpo falecer, nós vamos continuar apegados a ele, às sensações que ele oferece, às necessidades que ele tem. Então, tudo aquilo que girar no entorno da nossa própria pessoa, muito embora nós estejamos morrendo, vai ter um efeito estrondoso sobre a nossa consciência, né? Como se fosse uma ressonância.
Então, a vida é um exercício, deve ser um exercício de desapego. De desapego, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas o religioso terá uma vida melhor após a morte do que o ateu? Não, o que vale são as nossas obras aqui na Terra, né? Como é que está a nossa psique, né? Como é que nós nos encontraremos quando lá chegarmos. Mas, sem dúvida nenhuma, o espiritualista ele vai estar preparado, né? A sua malinha estará pronta e não será uma grande novidade. Você sabe que uma coisa que sempre no início dos meus trabalhos mediúnicos nas casas André Luiz, me assustava, eu achava aquilo uma maluquice. Nós temos aqui o Mercatudo, aliás, se você for trocar seu móvel, sua roupa, por favor, doa aqui para as casas André Luiz, né? Ajuda aqui o nosso trabalho. E às vezes aparecia um espírito, eu me lembro de um senhor que apareceu bravo porque tinham dado o guarda-roupa dele, né? E para você provar para aquela criatura que ele não precisa mais do guarda-roupa na vida espiritual, desapega, isso é propaganda, se quiser contratar, por favor. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, volta já, não sai daí não. Mundo Maria em Debate, até já. Você já fez algo para ajudar na propagação da doutrina hoje? Que tal se associar no Clube Amigos da Boa Nova? Você vai fazer muito mais do que apenas doar uma quantia. A sua contribuição auxilia para que a Fundação Espírita André Luiz consiga realizar a sua missão, que é levar a mensagem do Espiritismo para o maior número de pessoas por meio da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior e outros meios de comunicação. E não é só isso. Você ainda garante descontos especiais nos eventos e produtos da Mundo Maior, além de ter acesso a conteúdos exclusivos. Acesse amigosdaboanova.com.br/associce ou ligue para 0800 12 18 38. Faça parte desse time e nos ajude na construção do planeta de regeneração.